Nos desenhos animados vimos muitos casais LGBTs, alguns com um excelente desenvolvimento e outros que não foram tão abordados. Então, no vídeo de hoje eu irei analisar brevemente alguns casais LGBTs dos desenhos animados. Mas antes do vídeo começar, pessoal, já clica no like e clica no botão vermelho de se inscrever. É totalmente de graça e ajuda muito o canal. E demora muito para fazer o vídeo aqui para vocês. Mas enfim, vamos começar o vídeo. O primeiro casal é do desenho A Casa Coruja, que é incluído pela nossa protagonista Luz Noceda e sua namorada Emmett Blythe. A trajetória de ambos a se tornarem um casal foi uma das mais bem desenvolvidas que eu já vi. No começo, as duas não se deram muito bem, já que a Emmett queria fazer parte do clã do Imperador, e a Luz era nada menos que uma humana que por sorte entrou no mundo dos demônios. Na primeira temporada, a Emmett era bem mais rigorosa por ser influenciada pelos seus pais, o que tornou ela uma personagem ruim nas suas primeiras aparições. Vivendo várias aventuras com a Luz, a Emmett desenvolveu mais o seu lado sentimental com o mundo ao seu redor, aprendendo a lidar melhor com as suas emoções, já que a Luz sempre foi uma garota muito hiperativa, com muita alegria, determinação e confiança. Quando elas começaram a namorar, tudo fica cada vez mais interessante, já que a Emmett começava a confrontar seus pais, que sempre a tinham como uma moeda de troca para a família Blythe. O tempo passava e o relacionamento delas duas amadurecia cada vez mais, o que para mim foi uma coisa bem legal de se ver, já que por mais coisas ruins que aconteçam, isso deixa cada vez mais maduro o seu relacionamento. Recentemente fomos presenteados com um episódio dando destaque exclusivamente a esse casal, onde Nathaniel enfrenta sua mãe preconceituosa para defender o seu amor pelo Mark. Vimos esse episódio que o relacionamento deles é um relacionamento muito saudável e feliz, já que ambos gostam de arte e trabalham isso muito bem um com o outro. Mas é claro que nem tudo é flores e eles enfrentam a mesma coisa básica de todo casal LGBT, que é a homofobia. Claro que isso não é demonstrado de forma explícita no desenho, mas fica evidente a manipulação que o Nathaniel sofria por causa de sua mãe. Ele pode ter começado a sofrer esses ataques desde o início da amizade com o Mark, e isso deixou Nathaniel cada vez mais triste e bravo pela sua própria família não compreender a situação. Muito diferente do Mark, que tem pais incríveis que só querem ver ele feliz. Mas a questão mais debatida sobre eles dois é sobre a revelação de identidade um para o outro, sendo uma coisa deixada em aberto para ser discutida no futuro do desenho. Diferente do Mark e do Nathaniel, a Juleka e a Rose foram mais desenvolvidas ao longo da série, tendo vários sinais que as duas poderiam ser um casal. É demonstrado na série que as duas se conhecem faz muito tempo. O que pode ter chamado a atenção das duas nesse período foi justamente a doença que a Rose tem, mas preferiu não contar para ninguém. Esse pode ter sido ou não um dos fatos que uniu as duas, mas o que fica mais evidente que deu origem ao amor das duas foi justamente o apoio emocional que a Rose sempre deu para a Juleka por ela ser muito tímida. Isso, ao decorrer do tempo, foi evoluindo para além de uma amizade. O episódio que deixou mais evidente que as duas é um casal foi no episódio El Toro del Piedra, onde acontece um beijo das duas, sendo um dos poucos episódios que tem uma representatividade tão explícita da comunidade LGBT. Todos os casais citados anteriormente tiveram um excelente desenvolvimento, tanto que se destacaram na série não só pela representação, mas também pela complexibilidade em desenvolver um relacionamento de forma tão simples, porém muito bonita. Então eu irei falar o meu ranking desses casais. Em terceiro lugar, eu irei deixar o Mark e o Nathaniel. Apesar desse ser o meu casal favorito de Miraculous, eu tive que deixar eles em último lugar pelo simples fato de não ter tanto desenvolvimento quanto a Juleka e a Rose. Mas tirando esse fato, é inegável falar que a Alinhadora foi um dos melhores episódios da sexta temporada de Miraculous. Ficou tão explícito a relação dos dois ao longo do episódio que eu particularmente fiquei com medo de censurar esse episódio. Espero que a série se dê ao trabalho de fazer mais episódios desse estilo, não só focado no Mark e do Nathaniel, mas também em outros casais dessa série. Em segundo lugar, eu irei deixar para Juleka e a Rose. A relação das duas sempre foi uma das mais saudáveis de toda a série. Apesar de uma delas ter uma doença, isso não foi um obstáculo. Foi algo para deixar a relação das duas mais forte. O beijo das duas foi algo muito marcante para quem shippa elas duas. A trajetória da relação das duas foi muito bem desenvolvida, começando com uma amizade sincera até evoluir para uma relação muito boa e saudável, apesar de algumas dificuldades.
E obviamente o primeiro lugar vai para Emmett e Luz de A Casa Coruja. Não é mistério para ninguém que elas estão em primeiro lugar por ter um dos melhores desenvolvimentos de todos os desenhos animados. A relação da Luz e Emmett era de rivalidade, um combate de idealizações. Por um lado, tínhamos uma menina neutra, fria e até mesmo cruel. E por outro lado, uma garota extrovertida, determinada e muito divertida. Isso, juntamente com o fato da Luz não poder fazer magia naturalmente, foi a ponte da relação das duas. Já que, ao passar dos episódios, a Emmett mudava cada vez mais o seu comportamento imaturo em relação aos humanos. E ao mesmo tempo, suspeitava mais da influência do Belos no reino dos demônios. E esse foi o ponto de partida para Emmett começar a gostar da Luz de forma romântica. E quase a mesma coisa aconteceu com a Luz. Ela viu que gostava muito do que a Emmett estava se tornando. Não mais uma garota vulnerável e influenciada pelos seus pais, e sim uma garota meiga, feliz, de muita empatia e determinação. A trajetória da relação das duas não foi só uma relação romântica, mas sim uma situação de autoconhecimento, de liberdade e de alegria. Por isso, esse é um dos melhores casais de todos os tempos, ao menos na minha opinião. As menções honrosas vão para alguns casais que não deu tempo de incluir no vídeo. Esses personagens de toda a série não são confirmados como um casal explicitamente, mas fica evidente que ambos têm uma relação amorosa não mostrada, sendo um palco de discussão por toda a comunidade. Esse chip é totalmente confirmado, já que as duas são um casal, mas por falta de informações por mim mesmo, por não ter visto a série, não deu tempo de eu incluir no vídeo, mas fica aí como um casal canônico. Belfort é um cachorro real e Lupin é um lobo. Os dois vivem altas aventuras ajudando amigos e até mesmo a própria realeza. Por mais que não fique na cara que os dois se gostam, é demonstrado com alguns sinais que vimos ao longo de alguns episódios. São tantos sinais que a comunidade já tornou essa informação como verídica, embora o desenho ainda não tenha sido estreado no Brasil. Esse casal só foi oficializado perto do fim da série, já que faz muito tempo que eu vi essa série, eu não sei exatamente a relação delas duas até se tornarem um casal. Mas tem pessoas que falam que elas são um casal muito complicado. Apesar disso, é um casal muito bom na minha opinião. Charlie é um garoto gay que conhece Nick, que está prestes a descobrir a sua bissexualidade. Na série, o Charlie enfrenta transtornos alimentares, enquanto o Nick conhece o processo de descobrimento da sua sexualidade quando conhece o Charlie. Juntos eles enfrentam essas mudanças, enquanto tentam ser felizes em meio a tanto caos. Esse é um casal que eu irei analisar com mais detalhes no futuro com um vídeo muito bem editado. E por fim, alguns personagens que vocês mencionaram na comunidade do canal. Obrigado a todos que comentaram. Mas enfim pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Me diga aqui nos comentários o que vocês acham de todos os casais que eu falei nesse vídeo. Aproveite, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.